A mensagem de hoje ela tem o título O Fiel e Poderoso Libertador. E o texto que nós vamos ler será Salmo 34. Nós vamos ler os versículo 1, versículo 4, o 10, o 17, o 19 e o 20. Versículo 1, versículo 4, 10, 17, 19 e 20. Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 10, os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Versículo 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. E o versículo 20, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Queridos, Davi foi quem escreveu este salmo. E este salmo ele tem relação ao momento em que Davi, vive sob uma ferrenha e assassina perseguição de Saul. Dessa forma, Davi, ele para um momento e pensa que para ele poder escapar das mãos raivosas e invejosas de Saul, ele decide fugir para a cidade de Gate. E a cidade de Gate, queridos, era um reduto filisteu, do povo filisteu. Era um acampamento inimigo de Israel. E o pensamento de Davi é que lá em Gate, Saul jamais pensaria em procurá-lo naquele lugar. Contudo, Davi tomou uma decisão, e uma decisão suicida, pois Gate era a cidade natal do gigante Golias, e o gigante Golias era exatamente aquele quem Davi o havia matado alguns anos atrás, naquele combate, né, que todos nós conhecemos. Assim, Davi, ao chegar em Gate, ele foi reconhecido, e sendo reconhecido foi levado ao rei, o Abimeleque de Gate, cujo nome dele é Aques. E nosso querido irmão Davi, ele estava no que podemos chamar num beco sem saída. O momento era completamente insolúvel. Não havia como Davi lutar por si só para escapar daquela situação. Contudo, Davi teve a ideia de agir como um louco, de se fazer de louco. E ele então passa a arriscar as portas da cidade, ele deixa escorrer a saliva por sua barba, ou seja, ele fica babando, fica com o comportamento de quem está completamente enlouquecido. E diante disso, Aques disse, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Esse momento, essa história, esse momento de Davi, nós podemos encontrar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Então assim o rei Aques, ele olha e diz assim, o que é que eu já tenho louco bastante, já tenho muito doido aqui em Gate. Já tem muita gente louca nessa cidade, e vocês me trazem mais um? E aí ele fala, levem ele daqui. E expulsou então Davi daquele lugar. No que Davi aproveitou e fugiu, e se escondeu em uma caverna no deserto. E essa caverna foi justamente o lugar onde Davi veio a compor este salmo, fazendo ele uma referência em louvor ao grande livramento que Deus
havia concedido a ele. Sim, embora a ação completamente teatral de Davi não tenha sido algo muito brilhante para a sua vida, para o seu currículo, para a sua biografia, e na verdade não foi. Entretanto, Davi olha atrás, verifica o que aconteceu em Gade. Ele enxerga ali a completa bondade e misericórdia de Deus, ao lhe dar um dramático e grandioso livramento. Então Davi, cheio de profunda gratidão, ele celebra ao Senhor escrevendo este salmo. E este salmo, queridos, é visto por todo cristão verdadeiro como uma expressão superlativa de seu testemunho de salvação. Portanto, celebremos com este salmo o nosso fiel e poderoso libertador. Celebremos a ele. Dito isto, queridos, vamos a este salmo. E nós vamos agora ler o versículo 1 mais uma vez. O versículo 1, o salmista diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Não há algo que faça um cristão bendizer mais e mais ao Senhor do que ele ter sido alvo da sua misericórdia, e por ter sido alvo da sua misericórdia, ele experienciar da sua graça, da sua maravilhosa graça. A misericórdia e a graça de Deus é para todos quanto delas foram favorecidos, motivo único, motivo bastante para louvar o Senhor. É como se estes dissessem: não me importa o que me aconteça, não importa para onde Deus deseje me levar, não importa o que Deus venha fazer comigo, a Ele eu serei eternamente grato. Então, queridos, quem de fato tem convicção de ter sido salvo do pecado, este tem a percepção, e uma percepção inequívoca e indubitável, ou seja, que não é duvidosa. Ele tem essa percepção do valor, e um valor que é incalculável e magnífico, quanto à graça de Deus, quanto a este livramento de ser salvo do pecado. Sendo assim, ele traz sempre no seu coração a vontade, e uma vontade incessante, de render toda hora, todo momento, incessante, louvores de graça ao Senhor. Todo momento. E para este que foi agraciado com tão indizível amor, bem dizer ao Senhor o tempo todo, para ele não é de modo algum um exagero. Não, nos seus lábios estarem sempre o louvor a Deus, a gratidão a Deus, o expressar em suas palavras ao Senhor. Para ele, em nada isso é exagero. Possa quem quiser dizer, isso aí já é exagero demais. Alguns dizem isso é fanatismo, alguns dizem isso é louco, é loucura. Mas para quem de fato experimentou da graça de Deus, que foi agraciado pelo Senhor, que foi salvo do pecado que lhe condenava, aquele que conseguiu experimentar do amor de Deus, bem dizer a Ele em todo o tempo, não é de modo algum algo exagerado. Ao contrário, este entende que a função dos seus lábios é que sempre estejam a louvar o Senhor em tudo e sempre.
E agora vamos ao que o salmista diz no versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os seus temores. Então, queridos, quando o Espírito Santo de Deus ele pousa sobre o pecador e dessa forma satisfaz a sua alma, este acontecimento vai impeli-lo, vai motivá-lo para que ele a todo momento busque o Senhor. Quem experimentou da graça de Deus, ou seja, e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, satisfazendo a sua alma que estava completamente opressa, sobrecarregada, foi aliviado de todas essas coisas. E para si foi lhe dado a satisfação completa da sua alma. Isto vai impeli-lo, vai levá-lo, vai motivá-lo para que venha buscar ao Senhor. Todos que têm em si o Espírito de Deus, eles têm um instinto inato. Sim, inato porque é desde o seu nascimento. Agora olha, seu novo nascimento. Ele tem o instinto de a todo momento buscar ao Senhor. E quando movidos pelo Espírito Santo, buscamos então ao Senhor e Ele nos atende e nos livra de todos os nossos temores. Nos livra de todos os nossos temores. Afinal, queridos, o amor com o qual Deus nos amou, este amor ele lança fora todos os nossos medos, todos os nossos temores. É o que diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18. O amor lança fora o medo. Agora, qual medo, qual temor é esse? O temor do amanhã, o temor do porvir, o temor da morte e o temor de um dia estar diante de Deus como alvo do seu juízo, aonde haverá de prestar contas da sua vida, minuto a minuto. Lança fora todo o temor. O amor de Deus. Uma vez que o Espírito Santo ele pousa sobre nós, passamos a escutar então a Deus nos falar: não temas, não temas. Perdoados estão teus pecados. Vá em paz. Não temas. Perdoado estão teus pecados. Vá em paz. Quando temos o Espírito Santo, então buscamos a Deus e Ele nos responde. Quando buscamos de todo o nosso coração, com a verdade da nossa vida. O problema de Davi é que antes de buscar o Senhor, Davi foi buscar solução para si e em si mesmo. Ele não olhou para Deus como seu socorro, como seu auxílio. Antes, ele olhou foi para o tamanho do seu problema chamado Saul. O seu grande problema. Ele não buscou a Deus como seu protetor, mas ele não buscou a Deus como aquele que o protege, como aquele que o livra de todos os temores, de todos os medos. Antes, Davi olha, sabe para quem? Para o rei Aquis. Lá em Gate. Ele olha para aquele homem como se ele pudesse protegê-lo. É interessante. Será que nós, em algum momento, nos vimos agora um tanto parecido quanto Davi? Que olha para o rei de Gate, o rei que está em Gate,
e nele, e assim somos nós também, quando estamos em meio aos nossos momentos de aflição, como estamos em meio aos nossos momentos perturbadores, e nós começamos a olhar para quem? Para os reis, e não para o rei. Nós começamos a colocar toda a nossa esperança e confiança em homens, e foi o que Davi fez. Davi não buscou a Deus, mas buscou um homem, como aquele que podia protegê-lo. Davi buscou seus próprios recursos, e não o Senhor. Num momento muito difícil, Davi esqueceu quem o livrou das mãos do urso, do leão e do gigante. Davi esqueceu. Davi esqueceu aquilo que ele mesmo escreve no versículo 10, quando ele diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. De nada tem falta. Davi esqueceu quando Davi foi para a terra do gigante Golias, para lá se achar protegido de Saul, do seu grande inimigo, do seu grande problema. Interessante que quando ele chega dentro de um grande problema chamado Golias, Davi ele não se esquece dos benefícios, do benefício gracioso e misericordioso de Deus. Ele lembra lá o próprio Saul no momento antes de combater com Golias. Ele diz: o Senhor que me livrou das mãos, das garras do urso e do leão, este também me livrará e me dará vitória sobre esse gigante filisteu. Mas chega agora no momento, Davi que teve as suas experiências, chega agora num momento e falece em sua fé, não se lembra do Deus da sua salvação, não se lembra do Deus libertador e poderoso da sua vida, e aí ele bota a sua confiança em si próprio, nos seus pensamentos, no seu achismo, na sua intelectualidade, nos seus planos. Ele esquece tanto do urso, do leão, quanto do gigante. Queridos, que possamos atentar para isto, porque aqui e acolá nós estamos tendo essa atitude de Davi. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Davi olha para trás e vê o grande livramento que Deus lhe dá, e então ele escreve: os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Os que buscam o Senhor de nada tem falta. Afinal, o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele que é o nosso suficiente provedor, ou não? Ou é você? Ou é seu patrão? Ou é o governador do estado? Ou é o prefeito? Ou é sua capacidade de empreender? Ou é a sua capacidade intelectual, ou porque você é muito inteligente, você é sagaz, é isso, é por isso então o provedor são isso, o provedor é você, e não Deus, é isso? Se não fosse eu, se não fosse eu, e se não fosse eu. Certa vez, em tempo de guerra, um casal de idosos foi atacado pelos soldados inimigos e o marido foi morto. Os soldados então foram até a esposa e disseram: olhe, nós vamos levar tudo quanto a senhora possui. Não deixaremos absolutamente nada. Levaremos todos os seus bens e mais, todos os seus alimentos. A senhora não terá mais nada, nem do que se alimentar. E aquela senhora, que agora era uma nova viúva, uma recém-viúva, ela olha para todos aqueles soldados e responde da seguinte forma: de nada me importo se tudo
quanto eu tenho me levar, inclusive o alimento. Pois, enquanto o Deus da minha salvação, Ele estiver no céu, em seu trono, assentado em seu trono, de nada terei falta. De nada terei falta. Enquanto o Deus da minha salvação estiver sentado no seu trono, no seu altíssimo trono, de nada terei falta. Uma vez que nas nossas vidas, Cristo é o alvo da nossa adoração, queridos, haveremos de receber as riquezas da sua graça. Se temos Cristo, queridos, temos tudo, tudo. Por muitas vezes, os remidos do Senhor se encontram em meio a muitas dificuldades. Muitas. E algo que devemos sempre nos lembrar, algo que devemos ter sempre em mente, é o que justamente nos afirma agora o versículo 17. Quando Davi escreve e diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Creio, inclusive, que as adversidades dos cristãos são muito mais que as dos ímpios. São muito mais. Entretanto, as adversidades dos cristãos, elas estão plena e completamente limitadas, queridos, sabe o quê? A essa vida, que é efêmera, que é passageira, que é hoje, e amanhã pode não ser. E ademais, estas adversidades que venhamos viver nessa vida completamente efêmera, nessa vida terrena passageira, nessa vida terrena a qual, como remidos e salvos de nosso Senhor, nós somos peregrinos, estrangeiros, estamos aqui de passagem. Essas adversidades que haveremos de enfrentá-las, nós não vamos enfrentá-las, nós não vamos vivê-las de forma solitária. E sabe por quê? Porque o Senhor, aquele que é o nosso pastor, Ele nunca nos faltará. Nunca. Ainda que passamos, que venhamos estar passando e enfrentando vales de morte, mas temor algum, os salvos do Senhor, os remidos do Senhor, nós iremos ter, porque afinal, o nosso pastor, que é o nosso melhor e eterno amigo, estará sempre, sempre, a todo momento, por perto, para nos proteger. Nos proteger. Quando estamos doentes, quando estamos enfermados, quando estamos passando por algumas enfermidades, quando a nossa saúde não vai bem, nós nos dirigimos a um hospital. Nós nos dirigimos a um hospital para lá estarmos com alguns médicos. É isso, não é assim? Eu estou doente, eu procuro quem? Um médico. E o médico, ele pode nos livrar da enfermidade. Ele trabalha para isso. A sua profissão é a fim de que nós, se adoecidos estamos, venhamos até ele e ele diagnostique o que nós temos e nos cure, nos livre da enfermidade. O médico faz isso. Agora, se nós estamos com alguma demanda jurídica, alguma demanda na justiça, algum problema judicial, então nós procuramos aqui
um advogado. E também o advogado, segundo sua profissão, segundo o objetivo da sua profissão, o seu objetivo é nos livrar de tal questão, dessa demanda judicial, daquilo que nós estamos sendo acusados ou cobrados, ou seja o que for. Então, se enfrentamos uma demanda judicial, um advogado ele poderá nos livrar de tal problema, de tal questão. Agora, se acaso enfrentamos perigo de homens que são maus, de marginais, de assaltantes, de assassinos, de pedófilos, de estupradores, ou seja o que for, se estamos enfrentando esse tipo de perigo, então um policial ele poderá, deste perigo que nós estamos enfrentando, ele poderá também nos livrar. Porém, queridos, é somente o Senhor, o Deus das nossas vidas. É somente Ele que nos livra de tudo, absolutamente tudo. Somente Deus. O médico pode lhe livrar até da doença, pode lhe livrar. O advogado pode lhe livrar de uma demanda na justiça. Sim, pode, mas também pode fracassar. Um policial pode lhe salvar de um assalto, mas também pode, da mesma forma, ser fracassado no seu ato. Agora, Deus, Ele nos livra de tudo, e não há fracasso em absolutamente nada, em tudo Ele terá êxito, e se nós crermos, assim teremos também, ainda que passando por todas essas demandas. E o salmista diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Os justos, queridos, isto é, são todos quanto foram justificados por fé através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes são cristãos. Estes têm o grande e indescritível privilégio, não por merecerem, mas é um privilégio merecido de lançarem suas vozes ao Senhor e a Ele exporem os seus clamores. É preciso, eu vou deixar muito bem claro, às vezes pode ter gente aí escutando e diz, lá vem, estão dizendo que são justos. De fato a Bíblia diz que eu sou justo, mas porque a fé me dá essa condição de ser justo. Mas esse justo eu vou explicar. Não é um justo pertinente a uma justiça que é própria minha, porque eu sou injusto. Mas eu sou justo porque eu sou justificado pela única justiça que pode assim me justificar. E o nome dela é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo, que morreu pelos injustos, para que esses injustos possam ser justificados e se tornem justos, mas só se crerem, somente pela fé, e sem fé não há como ser justificado. Então, quando justos somos, nós temos esse privilégio de ir ao Senhor e clamar e expor as nossas petições, colocar diante dele as nossas aflições. Veja que privilégio, queridos, e muitas vezes nós não olhamos para ver o quanto maravilhoso é esse privilégio. E nós ficamos trocando o privilégio dessa comunhão, desse acesso a Deus, por migalhas, por porqueiras, por lentilhas, por dinheiro, por sucesso, por trabalho, por paixões. Você entende que é o privilégio de eu e você, se assim nós antes não críamos em Jesus Cristo, e nós não críamos mesmo, nós não tínhamos acesso a esse Deus, nós não tínhamos como colocar diante dele
as nossas dificuldades, as nossas tribulações, em especial, nós não tínhamos como levar a Ele e dizer ao Senhor: Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador e careço do teu perdão. E nós minimizamos isso. É nós, Igreja de Cristo, minimizamos. Colocamos a nada, trocamos por tudo. Eu volto a dizer, eu quero que, assim que passe, segundo a boa vontade, a boa, soberana vontade de Deus, essa pandemia, eu quero ver como é que essa igreja vai voltar. A Igreja Batista Comunhão, sim, também, mas todas as igrejas espalhadas. Eu quero saber como ela vai voltar. Eu quero saber se a vida dela vai ser a mesma de antes da pandemia. Eu quero saber se nesse momento em que todo dia, toda hora o Senhor está falando conosco, em que todo dia nós estamos orando a Ele, todo dia nós estamos expondo a Ele os nossos clamores, as nossas tribulações. Eu quero mesmo saber, quando acabar tudo isso, se nós como igreja vamos voltar ao mesmo modus operandi, como rebeldes impenitentes, sem fazer o que é vontade de Deus. E confesso, eu não estou muito crédulo com relação a isso. Que a igreja volte modificada. Talvez um ali, outro acolá. Mas enfim, como sempre digo, que minha língua seja mordida pelos meus dentes e caia ao chão. Então nós temos esse privilégio de acesso ao Senhor para clamar a Ele, expor os nossos clamores. E quando nós clamamos a Ele, o Senhor nos escuta e nos livra de todas as nossas tribulações. É preciso termos em mente isso e jamais venhamos nos esquecer, queridos. Pois quão maravilhoso é termos permissão de clamar e orar a Deus. Porém é preciso sabermos e que nos fique muito, mas muito bem claro, que Deus não nos exime, Deus não nos poupa de todas as tribulações e adversidades. Agora delas Ele nos livra, não permitindo que sejamos consumidos e destruídos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podíamos aqui parafrasear o nosso querido apóstolo Paulo nessas suas palavras, dizendo assim: poderemos nos encontrar completamente cercados por muitas tribulações, mas isso não vai nos parar, isso não irá nos paralisar. É possível que diante disso não venhamos saber o que fazer, diante de todas essas tribulações. É possível que não venhamos saber o que fazer. Contudo, estaremos certos que há uma vívida esperança. As forças demoníacas e mesmo as forças humanas podem levantar-se contra nós com todo tipo de injustiça e de perseguição. Entretanto, nunca estaremos sós. Deus estará ao nosso lado. Ele nunca vai nos abandonar. Estas forças poderão até nos derrubar. Sim, poderão nos levar até o solo. Porém, nunca, jamais, em tempo algum, elas irão nos vencer. Jamais nos destruirão. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, queridos,
Deus não livrou o seu filho Jesus da morte. Ou livrou? Não livrou. Mas ele livrou o seu filho na morte. Na morte. Os justos podem não ser livrados das muitas adversidades e tribulações. Eles podem não ser livrados delas. Entretanto, eles são livrados nelas, nas suas adversidades e nas suas tribulações. Não há imunidade a dificuldades. Não há imunidade a dores e sofrimentos na vida cristã. Porém, os cristãos têm um libertador suprapoderoso. Ei, não é você que é poderoso, não. O poder é de Deus. E Ele opera esse poder, é Ele quem opera e quem efetua, não é você. Você não determina nada, você não decreta nada. Acabe com essa sua fala. Porque ela é contra a palavra de Deus. Não é porque as pessoas não absolvem a sua fé, não sabem usar a sua fé de forma correta. E é por isso que não conseguem vencer os problemas, as adversidades, as enfermidades e etc, e etc, etc. Ei! E Paulo? Mediante tudo quanto muitos aí estão falando sobre essa confissão positiva, demoníaca confissão positiva. Essa questão de declaro, decreto, estabeleço. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Então Paulo foi um homem sem fé. Paulo não soube exercitar a sua fé. Eliseu, pobre e miserável, aquele era um homem sem fé. Tão falado profeta é sem fé. Sem fé, sabe por quê? Porque ele morreu de doença, de morte. Uma doença mortal foi o que lhe matou. Acabe com isso. Deixe de olhar para as palavras dos homens e olhe para a palavra de Deus e a interprete segundo o Espírito Santo de Deus. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Sim, isso mesmo, Berg. E Jó? E Jó? Outro dia eu ouvi Outro dia não, faz tempo isso. Pastor Jorge também ouviu essa mesma conversa. Um cidadão envolvido aí com os coaches da vida. Aí ele sabe o que foi que ele disse sobre Jó? Disse que tudo aquilo aconteceu com Jó. Sabe por quê? Porque Jó pensou negativo. Ah, filho do capeta. Aonde está a soberana vontade de Deus? A Bíblia foi rasgada, então, logo no primeiro capítulo do livro de Jó. Porque o que é que Deus diz ali? Deus olha para Satanás e diz, olha, está vendo ali meu filho digno, honrado, honesto, correto. E aí Satanás disse, mas o Senhor protege demais, o Senhor mima ele demais, deixa eu tocar nas suas coisas. E Deus disse, toca nas suas coisas. Só não mexe na sua vida. Pensamento negativo que nada. Vá se converter. Vá buscar a presença de Deus. Vá clamar ao Senhor. E no seu caso, clame por entendimento da sua palavra. Olha, eu estou que não aguento mais essas coisas. Absurdo. A deturpação da palavra de Deus. Nós temos a relação dos heróis da fé lá em Hebreus 11. Fala sobre todos aqueles homens. Sobre todos os seus enfrentamentos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Está aí Pedro dizendo, ó, lance sobre ele. Não é tome para si e resolva no bocão, não. Não declara e não decreta, não.
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Senhor, ele tem cuidado dos seus. O Senhor tem controle de tudo em sua poderosa destra, em especial a vida dos seus remidos. Entretanto, queridos, isso não quer dizer que que esses remidos não estão sujeitos e expostos a muitas dificuldades. Eu queria ver esse povo decretar. Estão decretando por aí direto. Acaba com o coronavírus, acaba. Cadê? Acabou? Diga se acabou. Cadê vocês aí? Com os decretos da vida. O pastor William MacDonald, quanto a essa passagem de Pedro, de lançar sua ansiedade sobre o Senhor, na certeza que Ele tem cuidado de nós. O pastor William MacDonald, ele cita as palavras de um certo pastor. E esse pastor, ele diz o seguinte: a preocupação é pecado. E a preocupação é pecado porque nega a sabedoria de Deus. Ou seja, diz que ele não sabe o que está fazendo. E continua esse pastor dizendo, ele diz: a preocupação é pecado. E a preocupação é pecado porque nega o amor de Deus, porque diz que ele não se importa. E ainda mais esse pastor diz: a preocupação é pecado porque nega o poder de Deus, porque diz que ele não é capaz de me livrar daquilo que provoca minhas ansiedades. Então, querido, por meio das dificuldades dos cristãos, os filhos de Deus são provados, e isso dá suprimento às muitas evidências que, por serem agraciados pela bênção da salvação, eles continuam sempre estáveis e constantes, sem jamais fazerem parte daqueles que desistem e por isso são destruídos. São constantes. Eles evidenciam em meio às provas, vem a prova, mas ele não abre. Ele não abre das suas convicções de fé. Ele não abre. Eles jamais fazem parte daqueles que desistem e por isso são destruídos. Mas esses que são constantes, eles são daqueles que fazem parte dos que creem e que são salvos. Estas dificuldades e provações, estes momentâneos sofrimentos, suprem também os cristãos de maravilhosas e gloriosas experiências com o Senhor. E estas experiências vão lhes deixando cada vez mais absolutamente convictos que Deus é, de fato, o seu libertador. E tais momentos e suas consequentes experiências deixam os cristãos mais e mais fortalecidos, maduros em sua fé. Maduros e não crianças bobas que são levadas para todo canto. Temos a certeza absoluta do livramento completo e de uma vez por todas das muitas adversidades por meio da fé no libertador que morreu em nosso lugar. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vive está. Um dia, queridos, porque Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E olha, completamente livres do pecado, livres da doença, do sofrimento, da tristeza, do choro, da morte. E olha, isso é por toda a eternidade. E aí o salmista diz no versículo 19: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as tribulações dos justos. E creio eu que elas são muito maiores, repito, que já disse há pouco, elas são muito maiores e muito mais numerosas que as dos incrédulos, daqueles que não creem. Entretanto, a nossa experiência ela vai se dar como inabalável, porque nossas tribulações, elas são completamente restritas a esta vida, queridos.
não passa daqui. E mais, nenhuma delas a enfrentaremos e passaremos sozinhos, como há pouco falei. Jesus é nosso amigo, queridos. E o único e confiável amigo. E Ele estará sempre por perto. Temos a certeza que por meio da ressurreição de Cristo, haveremos de receber livramento completo e definitivo. Afinal, queridos, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que cremos nele haveremos também de um dia ressuscitar e sermos livres, de fato. E mais uma vez lhe digo, do pecado, da doença, da tristeza, do sofrimento, das tribulações e da morte. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. E por fim o versículo 20. O Senhor vela por sua palavra. Ele tem cuidado e protege os seus santos. O salmista, ele escreve o versículo 20 dizendo: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Nenhum deles. Aqui nós temos a certeza do quanto o Senhor é zeloso com sua palavra. Ele é fiel a si próprio. Ele não é fiel a você, nem a mim não. É a Ele. E a promessa dele é que Ele é zeloso. Ele cuidará de todos nós. A promessa dele é que Ele nos levará ao nosso destino seguro. Chegaremos lá com toda segurança. Ele nos levará para a eternidade. É a promessa dele. Portanto, Ele protege os seus santos. A profecia quanto à morte do Messias, o seu filho, se cumpriu plenamente. Todas elas. E aqui observamos o quanto o Senhor protege os seus. O que não quer dizer que seus remidos injustificados, eles estão imunes a perigos. A afirmação aqui é que o Senhor protege todos os seus justos. E essa afirmação é o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo afirmou quanto ao seu cuidado aos seus servos, que nós lemos lá em Mateus, capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Absolutamente tudo está sob o controle de Deus. Tudo sobre as nossas vidas o Senhor observa e cuida nos mínimos detalhes, nas minúcias. O Senhor disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Quão rica promessa do Senhor e Salvador. Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, queridos, eu encerro voltando ao versículo 1. Quando Davi escreve: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. E, queridos, bendirei tem o seguinte significado no hebraico: dobrar o joelho. Davi quer nos dizer que venhamos nos colocar em completa submissão ao Senhor. Bendirei ao Senhor. Ou seja, me submeterei, estarei submisso ao Senhor da minha salvação. Não importam quais forem as circunstâncias, não importa quais os momentos que eu possa estar vivendo, mas é isso que Davi está dizendo. Não importa o que eu esteja vivendo, mas em todo momento, Davi diz: eu irei me colocar em plena confiança. Ou seja, Davi iria dobrar seus joelhos e então iria afirmar uma vez ao Senhor, mais uma vez ao Senhor: Deus, o Senhor é meu guia até a morte, na morte e além da morte. Deus, o Senhor é meu guia até a morte, na morte e além da morte.
Davi, ele quer nos dizer que precisamos, como seus remidos, nos submeter à autoridade do Senhor. Que Davi, nós precisamos, queridos, nos submeter ao governo que é do Senhor. E que não importa o que esteja ocorrendo, ainda que sejam situações terríveis, ainda que sejam situações assustadoras, ainda que sejam situações muito dolorosas, mas que nós venhamos ir até o Senhor e assim nós venhamos bendizê-lo o tempo todo. E também jamais saia dos nossos lábios o nosso louvor a Ele. Iremos dobrar nossos joelhos diante do Senhor. E iremos fazer pela certeza que Ele está presente em todas as circunstâncias. E que jamais Ele irá nos abandonar, pois já não estamos mais reféns dos nossos ínfimos, pequeníssimos, ilimitados recursos. Agora a nossa dependência é no Deus de todo poder. Agora temos ao Senhor, nós temos a Ele, nós temos um Deus de compaixão, nós temos agora em nossas vidas um Deus de graça, nós temos agora em nossas vidas um Deus de poder, um Deus que irá atravessar conosco todo e qualquer deserto. Ele nos livrará das nossas tribulações, e nas tribulações Ele jamais, nunca irá nos abandonar. Ele é o fiel e todo-poderoso libertador. Está passando por problemas sérios? Você está com medo? Lance toda a sua ansiedade ao Senhor, o teu Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Que você que já conhece esse Deus, não esqueça nunca dos grandes benefícios que Ele já lhe fez. Ele já lhe livrou do urso, do leão e do gigante. Ele já lhe livrou do maior problema que eu e que você tinha, o pecado, que nos condenava, que nos fadava à morte eterna, ao inferno. Você está esquecendo disso? Esse foi o maior milagre que Ele fez na minha e na sua vida. O resto, com toda certeza Ele fará. Se Ele não livrar da dor, mas Ele livra na dor, esse é um Deus confiável, o Deus que nunca nos abandona. Portanto, eu aconselho a você, se assim você quiser receber meu conselho. Se você ainda não conhecia esse Deus, mas hoje Ele se fez presente em sua vida, abrace-o, agarre-se a Ele e ame-o com toda a força do seu coração, porque Ele é fiel e poderoso para nos libertar. Que Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça sobre nossas vidas, nos dê uma noite maravilhosa e pacífica de sono. E olha, bote sua cabeça no travesseiro, na certeza que Deus te protege, e diga assim: em paz me deito e logo durmo. Forte abraço e um beijo no coração a todos vocês.